Olá, nesta videoaula nós vamos tratar da unidade 1 do módulo 3, que se denomina Assistência Social e o SUAS, parte 2. Especificamente, nesta videoaula, nós traremos algumas referências acerca da unidade 1 deste módulo. Nesta unidade, nós conversaremos sobre algumas noções acerca do orçamento e do financiamento da assistência social, sobre a estrutura do financiamento e do cofinanciamento, a responsabilidade dos entes, os instrumentos de planejamento e orçamento públicos, que são o PPA, a LDO e a LOA, o que isso tem a ver, por exemplo, com o plano de assistência social, com o nosso planejamento na nossa área. E o objetivo instrucional é exatamente dar a conhecer, informar-se sobre esse ciclo de planejamento orçamentário, compreender um pouco mais do cofinanciamento e da necessidade de controle social sobre esse orçamento e sobre a execução orçamentária no município. Vamos lá? Os tópicos dessa unidade são os seguintes: o financiamento da assistência social no orçamento público, ciclo orçamentário, o primeiro momento do ciclo orçamentário, o plano plurianual, PPA, o plano plurianual e o plano de assistência social, essa relação, o segundo momento do ciclo orçamentário, a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o terceiro momento do ciclo orçamentário, elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e de que maneira o Conselho pode participar da elaboração e aprovação do PPA, da LDO e da LOA, no que se refere à assistência social. Outro tópico é o orçamento e financiamento da assistência social, o cofinanciamento e critérios de partilha, a organização do financiamento em pisos de proteção social e blocos de financiamento. Com relação ao financiamento da assistência social no orçamento público, mais detidamente naquilo que nós conhecemos como ciclo orçamentário, é fundamental que a gente recorde que o SUAS possui como instrumentos de gestão financeira e orçamentária o seu orçamento da assistência social e os fundos de assistência social, conforme descrito na nova SUAS 2012. O orçamento, ele é um instrumento básico, central, e é um instrumento de planejamento antes de qualquer outra coisa, para as políticas públicas de uma maneira geral, para a assistência social de uma maneira específica, pois nós estamos tratando desta política nesta unidade. É no orçamento que estão estabelecidas as receitas e as despesas que ocorrerão num determinado período de tempo, bem como é no orçamento que fica evidenciado quais são as prioridades governamentais na alocação dos recursos e quanto aos gastos públicos. A peça orçamentária, ela é uma peça técnica, é uma peça de gestão, mas ela também é uma peça política, porque justamente nessa matéria, é no orçamento que fica evidente como a gestão federal, estadual e municipal trata, compreende, não é? Privilegia ou não, insere ou não a área, no caso da assistência social, dentro da esfera pública, numa perspectiva de que política pública não se faz sem financiamento. Então, é absolutamente necessário e imprescindível que os recursos relacionados à assistência social estejam previstos no orçamento público nos 3 níveis de governo: no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. No Brasil, o orçamento público ele é elaborado pelo Poder Executivo, né?
pelos governos federal, estadual e municipal. Esses poderes, esses governos indicam as fontes e os valores da receita e a previsão de gastos, né. Então, você não pode, simplesmente elaborar uma previsão de gastos sem saber qual é a fonte, né, qual é a receita que vai dar, sequência e consequência a essa previsão. O orçamento é transformado numa lei pelo Poder Legislativo, que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas públicas com esses recursos. Então, é o Poder Executivo que elabora a lei, mas é o Poder Legislativo que aprova esta lei, né. No entanto, para a gente chegar à formulação desta lei, orçamentária, há um longo caminho a percorrer que é conhecido como ciclo orçamentário, que já passou por diversas faces, por diversas formas durante, os períodos governamentais, do Estado brasileiro, né. O Estado brasileiro já experimentou vários formatos deste ciclo orçamentário. O que é o ciclo orçamentário, então? É uma sequência de fases ou etapas que devem ser cumpridas como parte do processo orçamentário. Para sintetizar, pode-se afirmar que as fases do ciclo orçamentário são as seguintes: elaboração, apreciação legislativa, execução, acompanhamento, controle e avaliação, quando, então, se inicia um novo ciclo orçamentário. Este ciclo, ele tem início com a elaboração do Plano Plurianual, o PPA. Depois ele é seguido com a elaboração da LDO e só depois é concluído com a Lei Orgânica, ou melhor, esse ciclo, portanto, se inicia com a elaboração do PPA, do Plano Plurianual, seguido da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e só depois é concluído com a elaboração e aprovação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, também conhecidos, esse conjunto, PPA, LDO e LOA, como peças orçamentárias. O primeiro momento do ciclo orçamentário é o Plano Plurianual, o PPA. O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo, porque ele alcança, né, 4 anos de planejamento. Este instrumento estabelece diretrizes, objetivas e metas da administração pública exatamente para este período, para o período de 4 anos, em cada nível da federação. Isso serve para a União, para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Este plano contém os programas, os projetos e as ações que o Poder Executivo, não é, está determinado a concretizar. Este plano é formulado sempre no primeiro ano de cada governo, para ser implantado no segundo ano, a partir do segundo ano, ou seja, todo governo, no seu primeiro ano, administra o último ano de planejamento do governo anterior, né. Então, o prefeito assumiu em janeiro de um certo ano, e durante este ano ele prepara o seu plano plurianual para a sua gestão, né, dando sequência no primeiro ano do próximo prefeito. A lógica pode parecer confusa, mas o que está por trás disso é justamente, a impossibilidade, né, do Estado, conviver sem um planejamento, sem uma lei orçamentária anual, né,
que preserve aí as políticas, as ações, as iniciativas governamentais. O PPA possibilita, portanto, criar um espaço próprio para o planejamento, no sentido de superar uma linguagem excessivamente técnica, criando melhores condições para expressar as políticas públicas e seus respectivos usuários. O PPA também possibilita aproximar todos os órgãos que são executores da formulação das políticas, valorizando o conhecimento destes, né, a integração destes, e conjugando esforços para que sejam construídas diretrizes gerais. E, finalmente, o PPA possibilita monitorar os objetivos e as metas do governo de forma efetiva e também aprimorar o tratamento da territorialização das políticas em nível local, né? Essas intencionalidades, elas são muito apropriadas para quem, por exemplo, não consegue entender o PPA fora da área técnica, né? O PPA tem como esse instrumento de planejamento tem como objetivo, como finalidade, também, não é, essas referências no sentido de integração, no sentido de transparência, no sentido de valorização de todas as políticas e ações e iniciativas do governo, entre outras referências possíveis. O PPA é elaborado e aprovado, no caso do município, seguindo o fluxo aí demonstrado. Primeiro, o projeto de lei deve ser encaminhado ao Legislativo até dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato do prefeito, devendo vigorar por 4 anos. Lembra que a gente falava há pouco que no primeiro ano de cada governo é elaborado, é discutido o PPA para os próximos anos, né? Então, quando um prefeito assume, ele está assumindo, não é, o 4º ano de planejamento do governo anterior, né? Em segundo lugar, o legislativo aprecia e avalia o PPA, podendo alterá-lo. É justamente nesse momento em que a sociedade é chamada, ou deveria ser chamada, né, para opinar, para sugerir, para contestar, né? É nesse momento que os conselhos, que os fóruns, que os coletivos, né, que os movimentos de defesa de direitos precisam estar atentos no sentido de apreciar e também avaliar o PPA, ou minimamente acompanhar essa discussão. O PPA ele está sujeito à sanção do prefeito após a apreciação e votação no legislativo. É claro que isso aqui é uma negociação bastante densa, bastante demorada, não é? É uma negociação dentro de um aparato de administração pública, né? Onde existem disputas e etc. Por isso que é muitíssimo importante que os conselhos e que os movimentos da área da assistência social estejam atentos a esse momento. O PPA, como eu disse, vigora do início do 2º ano do mandato até o final do primeiro exercício financeiro, coincidente com o ano civil do mandato subsequente. Parece complexo, mas é exatamente essa a lógica. Um prefeito não pode assumir sem uma lei orçamentária anual, né? Então, quando um prefeito vence, ganha uma eleição e assume um município, a prefeitura, a gestão de um município, ele vive, não é, o, o último ano de planejamento do governo anterior, né? Por isso que o PPA
ele vigora no início do segundo ano do mandato, porque no primeiro ano do mandato, né, o prefeito está justamente preparando, né, a prefeitura, a gestão municipal, melhor dizendo, está preparando o seu plano plurianual para os 4 anos de mandato. Como meio de monitorar a execução do PPA, o legislativo deve apreciá-lo até o final da sessão legislativa de cada ano, né? Sabendo que há algumas alterações possíveis, tendo em vista situações específicas de cada lugar. Mas o legislativo precisa aprovar, né, apreciar e aprovar o PPA até o final da sessão legislativa anual, digamos assim. O plano plurianual e o plano de assistência social. Atenção aqui, gente, que isso é muito importante. O plano de assistência social, o nosso plano municipal de assistência social, ele organiza, regula e norteia a execução da política de assistência social. A responsabilidade pela elaboração dos nossos planos é do órgão gestor da política de assistência social, que deve submetê-los à aprovação do Conselho. O Conselho, portanto, cada conselho, em cada ente federado, em cada esfera de governo, tem um importante papel ao analisarem os seus planos. Devem assegurar que as ações dos planos estejam de acordo com os princípios e diretrizes da política e com as normas, protocolos e pactos relacionados aos SUAS, né? Nós já falamos um pouco de pacto de aprimoramento e outros acordos, outros pactos que são consagrados nas instâncias de pactuação. Além disso, os conselhos devem verificar se as ações propostas no plano podem dar as respostas necessárias aos desafios identificados no diagnóstico socioterritorial. Aí, de saída, a gente está compreendendo a importância que o plano tem e que o diagnóstico socioterritorial, que o conhecimento da realidade tem para a produção, para a confecção do plano de assistência social. E para que o plano de assistência social possa ser incorporado no planejamento governamental, ele deve ser elaborado de acordo com os períodos de preparação do PPA, porque senão a gente não consegue inserir, não é, o nosso planejamento no planejamento do governo e fica, portanto, um planejamento sem sentido, né? É muito importante que os planos de assistência social eles acompanhem a periodização da elaboração, do debate e da votação do plano plurianual. É ideal que as peças orçamentárias elaboradas pelo Poder Executivo contenham as decisões do planejamento constantes no plano de assistência social, o que indica, né, que o plano de assistência social já deve ter sido formulado pelo Executivo, aprovado pelo Conselho antes da elaboração do PPA, porque senão a gente perde o tempo, né, de inserir-se ou de ser inserido no plano plurianual do município. O segundo momento do ciclo orçamentário trata da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Com base no plano plurianual, a cada ano, o Poder Executivo encaminha para apreciação e para votação do Poder Legislativo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como o próprio nome diz, é uma lei que contém regras a serem seguidas, diretrizes a serem seguidas para a elaboração do orçamento anual, que é a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito. Vejam, a Lei
de diretrizes orçamentárias, ela contém regras a serem seguidas para que se elabore o orçamento, a chamada Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito. Então, quando vocês pensarem em orçamento federal, em orçamento municipal, recordem que cada ente federado tem uma lei, né, que onde está presente esse orçamento, né? A LDO, ela é um passo intermediário entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, justamente porque ela define regras a serem seguidas. O conteúdo da LDO deverá se basear no PPA. O conteúdo da LOA, né, as regras da LOA são baseadas na LDO. Por isso que os autores afirmam que a LDO é um passo intermediário entre o PPA e a LOA. É importante também destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela atribui novos conteúdos à proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, fica evidente que a LDO ela precisará dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenhos, normas relativas ao controle de custos, a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Então, vejam que esse é um segundo momento do ciclo orçamentário. Em síntese, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela apresenta as seguintes características. É uma lei ordinária, válida apenas para um exercício financeiro, significando que ela precisa ser atualizada a cada ano. Ela orienta a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Ela indica metas e prioridades da administração pública, incluindo despesas de capital. Ela dispõe sobre alterações na legislação tributária. Ela estabelece uma política de aplicação relacionada às agências financeiras oficiais de fomento. O Poder Executivo possui um prazo anual para encaminhá-la ao Legislativo e, por vezes, o Legislativo possui um prazo para aprová-la, certo? O terceiro momento do ciclo orçamentário é a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, propriamente dita, o orçamento propriamente dito. A LOA é elaborada pelo Poder Executivo também a cada ano, a partir das diretrizes da LDO. Lembram quando a gente via na cartela anterior que a LDO ela também segue um exercício, apenas um exercício financeiro, então a cada ano nós temos a LOA e a LDO conforme as ações previstas no plano plurianual, que é para 4 anos. Ela estabelece a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo para o ano seguinte, no caso, né, da LOA. Né? Na sua elaboração, devem ser obedecidos os princípios orçamentários básicos. É exatamente no orçamento que nós podemos compreender que tipo de gestão, que tipo de governo, que tipo de sociedade está sendo gestada, certo? Os princípios orçamentários básicos são a unidade, deve existir apenas um orçamento para um dado exercício financeiro, a universalidade, deve ser universal, o orçamento deve ser universal, contendo todas as receitas e todas as despesas do ente federado, e deve ser anual, a anualidade. Deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente 1 ano. Na LOA, são definidas as prioridades do governo em correspondência com o PPA, como nós já afirmamos, bem como as metas que devem ser alcançadas no ano de aprovação da LOA. A LOA é discutida pelo Poder Legislativo, que pode fazer modificação. Também nesse momento, é um momento absolutamente importante que a sociedade civil, que os movimentos sociais, que os conselhos constituídos façam pressão, não é? Se inteirem dessa discussão
para que não se distancie daquilo que é resolvido acerca da política de assistência social. Nesse processo, os conselhos devem acompanhar a discussão e a votação da LOA, de modo a garantir que ela estabeleça recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e das metas previstos no plano de assistência social e no plano plurianual. Isso aqui é bastante importante, minha gente, porque não é uma prática muito comum, mas é uma prática absolutamente necessária e fundamental para que a gente siga aquilo que é determinado no regramento do SUAS. Depois de aprovada no Legislativo, a LOA deve ser sancionada pelo Executivo, transformando-se em lei. É a partir da LOA que o Executivo pode realizar as suas despesas. E de que maneira o Conselho pode participar da elaboração e aprovação do PPA, da LDO e da LOA no que se refere à assistência social? Ora, a Constituição Federal ela estabelece que a LOA compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade. Vocês sabem que nós temos esses 3 orçamentos, mas efetivamente a gente trata muito mais detidamente do orçamento fiscal, referentes aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, incluindo fundações mantidas pelo poder público, e do orçamento da Seguridade Social, que abrange exatamente, não é, as políticas de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. É muito importante que a gente saiba disso, tá certo, minha gente? Por quê? Porque o orçamento da Seguridade é aquele orçamento que nos chama a atenção, tendo em vista a nossa missão, a nossa defesa da política de assistência social. Ora, se nós temos um orçamento da Seguridade Social, não é, que informa, não é, que define fontes, receitas despesas da política na lei orçamentária anual, é exatamente aí que se dá o processo de participação do Conselho na elaboração e aprovação do PPA, tendo em vista o orçamento da Seguridade, da LDO e da LOA, porque ele tem relação não só com o nosso plano, mas também com a existência e o funcionamento dos fundos de assistência social. Vejam, a execução orçamentária e financeira dos recursos destinados à assistência social por meio dos fundos, ela foi a solução encontrada para garantir transparência e agilidade na destinação dos recursos da área. O orçamento da assistência social ele está contido exatamente no orçamento da Seguridade Social. E, por isso, esta execução financeira, esta execução orçamentária e financeira, se dá por meio de fundos para que a gente consiga não só garantir transparência, mas agilidade na destinação de recursos. Mas com relação ao controle do orçamento, o que os conselhos devem observar? E aí a NOB é bastante clara no artigo 86. A gente não vai ler todas essas 13 referências, esses 13 incisos do artigo 86, mas é exatamente sobre essa matéria que o Conselho precisa se dedicar. Então, é muito importante que cada um dos conselheiros saiba que possui esta missão, a missão de controlar o financiamento da assistência social, observando, por exemplo, o montante e as fontes de financiamento, por exemplo, observando os critérios de partilha e de transferência de recursos, e vários outros, avaliando os saldos, apreciando documentos e sistemas de informação
que tem a ver com prestação de contas. Esses 13 incisos, essas 13 referências, precisam ser do conhecimento de cada conselheiro, de cada conselheira. Algumas questões importantes a serem consideradas na análise da atenção do conselho, na análise das peças orçamentárias. Deve observar se a elaboração das peças contemplou os recursos necessários para as ações do plano. Deve fazer uma análise, né, verificando a abrangência, se todos os processos de financiamento estabelecidos, sejam os de transferência regular e automática, sejam os viabilizados por convênios e contratos de repasse. Deve também examinar os recursos próprios, estaduais ou municipais, no nosso caso, né? Então, vejam bem, é importante que a gente observe na nossa análise, na análise do conselho, se as peças foram elaboradas contemplando recursos necessários para as ações contidas no plano, não é? A análise ela precisa abranger todos os processos de financiamento, não só os fundo a fundo, mas também os viabilizados por convênios e contratos de repasse, e deve examinar os recursos próprios, estaduais e municipais, conforme o nosso caso. A agenda financeira, isso é muito importante que seja lembrado e destacado, tem prazos determinados. E é papel do Conselho democratizar o debate sobre planejamento, sobre orçamento para as ações de assistência social. Nesse caso, o Conselho, que é, como nós já vimos, não é? Esse mix, né? Essa entidade que é pública, que não é estatal, ela precisa dar conhecimento à sociedade inteira sobre esta análise. Em se tratando do orçamento e financiamento da assistência social, esse outro tópico, a primeira referência que é preciso fazer é que o orçamento da assistência social ele segue o mesmo padrão do orçamento geral do Poder Executivo. Deve constar neste orçamento a unidade orçamentária, o ano de exercício, os projetos e as ações que serão desenvolvidas no âmbito da política, os elementos de despesa a que cada ação corresponde e o valor orçado. Entretanto, com o SUAS, a partir do advento do SUAS e com todo o regramento, né, que vem sendo produzido, as alterações que vêm sendo produzidas a partir de 2003, 2004, 2005, há uma mudança de paradigma no que se refere ao financiamento da assistência social. Basicamente, nós não falamos mais de um financiamento único por um ente. Nós falamos agora numa perspectiva de cofinanciamento e de gestão compartilhada desta política. Isto é absolutamente fundamental para que a gente entenda todas as alterações trazidas, não é? Constituídas no ambiente de execução financeira do Sistema Único de Assistência Social. A NOB-SUAS, nesse sentido, ela introduziu o repasse por pisos de proteção. Até então, não acontecia. Não é? Além da transferência regular automática fundo a fundo, do Fundo Nacional para os fundos municipais, esse repasse passa a ser por pisos de proteção, que significam uma forma de organizar os serviços ofertados aos determinados públicos, zelando pela garantia da oferta permanente de serviços socioassistenciais com base na capacidade de atendimento. Atentem aqui, com base na capacidade de atendimento e não mais pela quantidade e pela modalidade de atendimento, né? Altera-se aí dezenas de anos, onde a assistência social, ela foi, o recurso da assistência social baseava-se no que nós conhecemos como per capita, não é? Então, pagava-se por atendido, por indivíduo atendido
nas determinadas ações de assistência social. A NOB também instituiu essa transferência regular automática fundo a fundo, que foi bastante simplificada na perspectiva de sistemas eletrônicos, de sistemas de transação, não é? Entre fundos, alterando processos que duravam semanas ou meses para minutos e horas, né? Então, com o apertar de um botão, hoje os sistemas fazem essa transferência de forma bastante rápida e bastante facilitada. E significativamente rompe com uma relação convenial tradicional na assistência social. Já a NOB 2012, sustentada nos pilares do Pacto Federativo, da gestão compartilhada, da qualificação, do atendimento à população e da participação social, vem introduzir um novo patamar de estruturação, de institucionalidade e de aprimoramento do sistema e da sua gestão financeira. Instrumento como os compromissos pactuados para o alcance de prioridades e meta, a instituição de blocos de financiamento, que são conjuntos de recursos destinados ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais, calculadas agora com base no somatório dos componentes que integram e vinculados a uma finalidade, não é? O conjunto de blocos de financiamento incorpora os pisos de cada proteção social, os pisos da proteção social básica e os pisos da proteção social especial. Eu quero chamar a atenção dos conselheiros e das conselheiras justamente para essas duas grandes alterações. Isso aqui não é só uma alteração no que se refere, no que se pode compreender, uma alteração, digamos assim, de ordem técnica, né? Mas é uma alteração de paradigma de compreensão, né? Enquanto a NOB 2005 institui a transferência regular e automática e introduz o repasse por pisos, a NOB 2012 reorganiza o repasse por blocos onde estão contidos esses pisos, dando muito mais celeridade, muito mais transparência, muito mais organicidade à gestão financeira do sistema. O cofinanciamento, portanto, a partir dessas bases, o cofinanciamento desses serviços socioassistenciais, ele deve observar a disponibilidade orçamentária e financeira de cada ente e vai se efetivar a partir desses pressupostos. Implantação e oferta qualificada de serviços nacionalmente tipificados. Não qualquer serviço, não qualquer programa, não qualquer projeto e não qualquer benefício. Aqui a gente está falando de oferta qualificada, utilizando-se bases de dados de informação como aquelas do Censo SUAS. Implantação e oferta qualificada de serviços em territórios de vulnerabilidade e riscos sociais, de acordo com o resultado com os produtos da vigilância socioassistencial, com diagnóstico de necessidades e especificidades locais e regionais, considerando aí parâmetros de teto estabelecido para o cofinanciamento da rede e do patamar existente. É muito importante que a gente saiba que isso aqui tudo quer dizer racionalidade da gestão pública. Um outro pressuposto é o atendimento das prioridades nacionais e estaduais pactuadas, porque nós estamos aqui falando de uma gestão compartilhada, de uma gestão que é feita a partir de um pacto federativo entre os 3 entes federados. E, finalmente, equalização e universalização
da cobertura dos serviços socioassistenciais. A organização do financiamento em pisos de proteção e blocos de financiamento, que é uma das mais profundas alterações na gestão financeira da assistência social, ela tem um capítulo inteiro na NOB SUAS, 2012. É o capítulo 6º, Gestão Financeira e Orçamentária do Sistema Único de Assistência Social. Neste capítulo estão definidos as responsabilidades comuns a todos os entes federados e também as responsabilidades específicas a cada um dos entes federados em relação ao cofinanciamento. Essa é uma leitura muito importante, né? Sobretudo, senhores e senhoras, conselheiros e conselheiras, no que diz respeito às responsabilidades específicas ao município, né? Porque isso vem revelar a forma e as condições, né, existentes, vem dar a conhecer de que maneira o município está assumindo as suas responsabilidades. O cofinanciamento federal ele deve utilizar como referência critérios de partilha definidos na Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, né, que é base do Pacto Federativo, e o cofinanciamento estadual deve seguir os parâmetros que possibilitem a transparência na utilização e no controle de recursos, também devendo ser pactuados na Comissão Intergestores, agora bipartite, né? Aqui é um pacto entre município e Estado, né? A que ponto, né? Em que momento nós estamos vivendo isso em Santa Catarina? Atualmente, o cofinanciamento dos serviços socioassistenciais ocorre por meio desses blocos de financiamento, né? São componentes dos blocos de financiamento da proteção social básica, da proteção social especial, de média, de alta complexidade, apenas os serviços já instituídos e tipificados, né? E que venham a ser criados no âmbito de cada proteção em alguns municípios, porque nem todos os municípios têm, né, desenvolvem todos os serviços, até por conta da diferença das necessidades sociais. No caso do bloco de financiamento da gestão do SUAS, o seu componente é o IGD, o Índice de Gestão Descentralizada, que nós vamos estudar um pouco mais para frente, e do bloco do financiamento da gestão do Programa Bolsa Família, agora Programa Auxílio Brasil, e do Cadastro Único. Componente é o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, agora Programa Auxílio Brasil, né? Então, os blocos de financiamento, eles incorporam os pisos e incorporam também incorporam os pisos no que diz respeito às proteções e incorporam as necessidades de gestão, tanto no âmbito do SUAS quanto no âmbito do programa Bolsa Família. Aqui uma imagem gráfica para que vocês possam observar o que significou essa conjugação. As várias contas relacionadas aos pisos da proteção social básica, né, elas se tornam inerentes ao bloco da proteção, integrantes, melhor dizendo, ao bloco da proteção social básica. A mesma coisa acontece com o bloco de proteção social especial. As várias contas correntes relacionadas aos pisos da proteção social especial, elas vão fazer parte, elas vão integrar o bloco, não é, de financiamento da proteção especial de alta complexidade e de média complexidade. E no caso da gestão, o IGD Bolsa Família e o IGD SUAS,
eles passam a integrar o bloco de gestão, o bloco de financiamento da gestão. O conceito de blocos de financiamento visa dar maior liberdade ao gasto do recurso no mesmo nível de proteção, né? É muito importante, e aí eu já deixo aqui uma sugestão, que o Conselho escute, não é, a área de gestão financeira da Secretaria para compreender melhor isso aqui, né? O conceito de blocos de financiamento, ele dá maior liberdade ao gasto de recursos no mesmo nível de proteção. Antes, quando isso acontecia, era preciso é, é, toda um conjunto de técnicas, de portarias, de alterações para poder programar e reprogramar o recurso. Hoje não, né? Essa liberdade, esse conceito, essa forma, né, de gestão, ela permite uma maior liberdade do gasto, do recurso, sendo no mesmo nível de proteção. Por exemplo, para todos os serviços de proteção social básica, haverá apenas uma conta a ser gerenciada, com a possibilidade de realocar recursos de um serviço, como, por exemplo, o PAIF, para outro, como, por exemplo, o serviço de convivência, porque eles estão dentro do mesmo bloco. Os conceitos de serviços e pisos, eles permanecem, tá certo? Não se muda nem serviços, a ideia de serviços, a tipificação de serviços e os pisos, não é? Porque eles qualificam essa estratégia dos blocos de financiamentos. E, portanto, o SUAS só funciona assim, como um sistema articulado e equilibrado entre gestão, o financiamento e o controle social, a fim de desenvolver todos os componentes deste tripé. Então, com relação às normas e às noções de orçamento e financiamento da gestão da assistência social, nós trazemos essas referências relacionadas, então, à unidade 1.